O deleite de caminhar nas tardes de outono pelas ruas próximas de casa, posso sim dizer que me foi agraciado desde minha primeira década de vida. O descaso com o aprendizado na escola estadual da época me levava a burlar a obrigatoriedade de tão enfadonho período das aulas vespertinas. O risco da punição era grande, dessa forma, trocava apenas uma ou duas vezes na semana o ensino em sala fechada, pelos passeios nas tardes ensolaradas. De certa forma sobrevivi aos anos letivos desse tempo passado. Em minhas caminhadas observava as árvores do espaço ecológico, as nuvens se descaracterizando no azul do fundo infinito, os fios de alta tensão, o ronco do motor de cada automóvel, os caminhantes por qualquer motivo. Observava também os quintais das casas de muro baixo e o zelo de toda a mãe na recolha das roupas dependuradas nos varais de fio de nylon. Na verdade, com 12 anos de outonos vividos, acreditava que o funcionamento da vida dessa forma simples era o que mais nos aproximava da felicidade. Hoje sei que estava certo. A escola, no entanto, me trazia certa alegria, no recreio e no futebol da educação física, mas mesmo assim cabulava as aulas, isso devido à objeção severa desenvolvida por mim, à maneira fria e trombuda que os professores aplicavam o ensinamento. O professorado da escola pública nunca nos sinalizaram um incentivo para a dedicação às vias da arte de criar, seja na música, na pintura, ou menos ainda no apreço pela literatura. Se hoje garatujo algum texto, esboço meus personagens na textura do papel, ou pratico simples acordes no instrumento musical, deve-se ao fato de que uma mente imaginativa é intrínseca a qualquer ser humano desde seu nascimento. A ideia é não deixar tal regalo cair no esquecimento pelo decorrer dos anos. Enfim, assim foram os meus dias. Algumas décadas já se passaram, e nunca abandonei essa premissa. Pois bem, o que quero contar, aconteceu naquele momento da minha vida. Era uma sexta-feira de uma divisão de um ano qualquer, talvez de 1977, ou 1978, do pequeno bairro que levava o nome de Pedra Pequena. Sei que era sexta-feira pois este dia me ficou guardado na memória pelo acontecido, e por apreciá-lo até hoje, já que antecede o merecido descanso do fim de semana. Uma quadra já me separava da sirene que anunciava o começo da aula. O uniforme escolar era um avental branco com o brasão do estabelecimento de ensino, serigrafado no lado esquerdo do peitoral. No devido tempo retirava ele e o dobrava sem nenhuma diligência, guardando-o entre os livros de matemática. Caminhava tranquilamente pela Alfredo Moreira Gomes, e na segunda esquina à direita, percorria toda a extensão da Rua Felícia. Fazia com frequência esse mesmo trajeto, porque no número 280 desta última rua já citada, havia uma misteriosa casa com telhado de cerâmica, já muito velha. Me recordo até com certa facilidade, o quanto ela me atraía com suas deficientes particularidades. A entrada principal evidenciava o efeito da corrosão de ferrugem sobre o metal nas grades de acesso. De um extremo ao outro, a ferraria se sustentava nos entremeios de 3 pequenos esteios de tijolos de barro. A casa de fato exibia sua fantasmagórica característica, numa esplanada de mato crescido. Do portão de entrada até a deteriorada porta da sala principal, poderia-se contabilizar prováveis 10 metros de distância. Tal espaço e suas cercanias denotavam o abandono de muitos anos. A sujeira de toda espécie acumulada no lugar oferecia uma dantesca e repugnante visão aos guarnecidos em suas vivendas organizadas com o primor do asseio. O desagrado do descuido, obviamente suscitado pelo abandono do lugar, traziam aos vizinhos os dissabores da convivência junto à visão embaraçosa e um tanto quanto perturbadora da velha casa. O Sr. Nelson do Prado costumeiramente reclamava de tal situação. Tinha ele do outro lado da rua um pequeno espaço comercial. Era uma espécie de doceria, mas também podia-se conseguir algum tipo de bebida e alimentos não perecíveis. O Sr. Nelson do Prado já estava acostumado com minha frequente presença por ali. Era comum o consumo dos garotos por um refresco congelado no invólucro de plástico, e naquela tarde em troca de algumas moedas, comprei vários sabores. O bom homem com seu jeito lento e cuidadoso devido à idade, me servia com a notoriedade da gentileza e educação. O Sr. Prado era de baixa estatura e muito branco, na face as marcas da maturidade adquirida pelos anos de vida. Nunca vou me esquecer do seu avental no tom de um claro azul, deixando evidenciado no bolso de cima, uma caneta esferográfica e o maço de cigarro chanceler.
Dado a prosa, ele sempre se sentava numa pequena banqueta de madeira tamborete, fazendo as barras da sua calça de tergal ficarem ainda mais curtas. Eu por minha vez me arranjava pelos engradados das garrafas vazias que ficavam do lado de fora, improvisava o assento para saborear o refresco gelado e ouvir as histórias do velho prado. Na falta de outra pessoa para uma mais provável recíproca conversa, se desfez em palavras comigo mesmo. O assunto da vez para sua habilidosa narrativa e para minha grata surpresa, seria sobre a misteriosa casa da Rua Felícia. Creio que ele tenha me visto observá-la, e pôs-se a falar. Era eu ainda muito criança quando vi pela primeira vez essa casa abandonada do outro lado da rua, que na época ainda era apurada. Apesar da tenridade daqueles dias, lembro perfeitamente do aspecto sombroso da casa, devido a uma palmeira imperial que brotava da calçada, e pela construção sedimentada na arquitetura obscura. Os muros divisórios dissimulavam-se sob as trepadeiras unha de gato. A arborização em geral se intensificava pelo vasto quintal daquela casa macabra. Tal adjetivo for inserido na interação dos garotos da Rua Felícia, originava-se pela atmosfera sinistra observada por todos. Era de Eleonora a propriedade da casa. Era ela que raríssimas vezes abria e fechava a porta dupla de madeira de lei, e janelas de visitas centralizadas. Tal porta despertava a atenção pelos estranhos entalhes de cunho artístico, evidenciando as formas de figuras simbólicas a um universo abstruso. As paredes tinham a pintura no lilás escuro, com adornos de flores de cravo roxo, e rostos bizarros e caricatos confeccionados no gesso. Também me lembro quanto aquele cenário taciturno por vezes citado, trazia ele ao meu espírito, a inquietação do medo. Naqueles dias de infância a rua era ainda definida na terra batida, e assim no meio da lama dos dias chuvosos ou na poeira da estiagem, jogávamos futebol ocupando uma considerável extensão da Rua Felícia. Os chutes eram fortes e os dribles valentes. Os garotos, como sempre foram, eram agraciados com o destemido entusiasmo da jovialidade. Apesar de evitarmos a prática futebolística próximo à casa da senhora Eleonora, prevendo os aborrecimentos que a bola caindo no seu quintal poderia nos causar, não conseguimos evitar tal desfecho, que nos levaram a colocar as mãos na cabeça e ditar impropérios ao acaso. Entre os amigos que ali estavam na peleja, nunca me esqueci de um garoto de pele morena que se chamava Claudinei Domingos. Era ele um zagueiro convicto e apaixonado por futebol, porém não sabia praticá-lo a contento. Domingos determinadamente empolgou-se na defensiva do ataque adversário, adiantou-se na correria e mandou um chute grosseiro por cima dos muros da casa sinistra. Era já o final da tarde, o sol recolhia seu brilho, deixava por conta do início da noite, os mistérios do sobrenatural. O medo pela recuperação da bola de couro, repousada na sinistra propriedade de Eleonora, espavoriu praticamente quase todos os alvoroçados jogadores, e suas desculpas pela debanda foram as mais variadas ditas de soslaio. Domingos ficou, pois foi o responsável pelo contratempo. Também me coloquei à disposição em levar de volta para casa a custosa bola de futebol presenteada um dia antes pela benevolência de meu pai. Indubitavelmente não tínhamos nenhum plano prodigioso, só presumimos o temor de quanto a ação nos causaria. E veio a escuridão provida, e com ela a crença de que estaríamos resguardados de uma possível ofensiva da assustadora Eleonora. O amigo Claudinei Domingos, de fato era um péssimo desportista futebolístico, mas não podíamos negar o quanto fora destemido para resolver logo o impasse da noite. Tomou a iniciativa e pulou cautelosamente o muro de alvenaria. Acompanhei seus movimentos, e logo já estávamos na área útil da casa inescrutável. Caminhamos a passos curtos por um corredor lateral, onde o piso de ardósia nos impeliam para tal cautela. As paredes que consolidavam o espaço edificado da casa, carregavam em sua rigidez ao meu ver, a funesta complexidade de janelas alusivas à arquitetura arcobotante gótico. A incandescência fraca, irradiada pela única lâmpada funcional, proporcionava sem possíveis embaraços o trajeto até onde provavelmente estaria a bola de futebol. Logo, o piso cerâmico deu lugar à caminhada sobre a terra do sinistro quintal. O fato é que só visualizei no local duas árvores, estas, desprovidas da venusticidade natural de sua existência. Apontavam para a negridão do céu, com seus galhos secos e apodrecidos. Eram como mãos escarnificadas saudando os mistérios da noite. Em seguida, uma densa névoa repousou lentamente no local. Nesse momento caminhei ainda com mais prudência,
pois a visão era quase nula. O amigo Claudinei também se empenhava na tarefa, mas também já não o via mais. Os passos eram agora cautelosamente curtos, quase não tirava os pés do chão. Gesticulava os braços vigorosamente, na tentativa de afastar aqueles incômodos vapores densos. Nada se via. Foi então que fortes trovões começaram a ribombar naquela desafortunada noite, noite na qual os ventos também se aportaram no prelúdio do perturbador desfecho. A névoa havia se tornado uma espécie de redemoinho articulado pelo vento. O medo definitivamente ameaçava minha integridade psicológica de um comportamento ainda juvenil. Entrei em estado hipnótico decorrente da visão assustadora de Eleonora, que segurava a bola de futebol no meio da névoa. Nada fiz, permaneci paralisado visualizando seu rosto horripilante. Os olhos daquela estranha mulher estavam drasticamente grandes e avermelhados, o nariz adunco e a face desprovida do colágeno de outros tempos, anunciavam definitivamente que Eleonora não pertencia a esse mundo. Sorria sarcasticamente e me chamava até ela, para a entrega da bola de futebol. Suas mãos carregavam nervos ressaltados sob a pele já velha. Os dedos eram longos, finos. Suportavam unhas grotescas, densas, direcionadas para os outros dedos. Os cabelos brancos esvoaçavam-se freneticamente, direcionados pelo vento oportuno, caracterizando o cenário fantástico e horripilante daquela noite, na misteriosa casa da Rua Felícia. Não sei quanto tempo se passou, mas em algum momento, tudo havia cessado, o vento, os trovões e as risadas assustadoras de Eleonora. O que se ouvia agora eram os gritos de alguém me chamando. Despertei do transe enigmático e quando me veio a consciência, a água já estava próxima do meu peitoral. Não sabia que tinha um profundo lago ornamental naquele maldito lugar, e através dos encantos de Eleonora, estava involuntariamente sendo levado para o fundo dele. Os gritos pelo meu nome eram agora obviamente de Claudinei Domingos. Um pouco assustado, ele tinha acabado de salvar minha vida, e já estava com a bola de futebol na mão. Fomos embora tranquilamente, apesar da ocorrência. O amigo insistia em dizer que também não sabia do lago, e que não tinha presenciado nada do ocorrido dito por mim. Apenas me questionava sobre a imprudência de entrar na escuridão do lago. Talvez o Sr. Nelson do Prado teria mais para falar sobre o ocorrido, mas alguns clientes chegaram para as compras. Ele levantou-se para atendê-los e dedicou toda a sua atenção ao trabalho. Era hora de ir embora. Em todo o caminho para casa, fui pensando sobre a narrativa. Adorava uma boa história, planejei que na semana seguinte estaria por lá novamente. Mas não fui. Havia começado o período de provas na escola, e precisei me dedicar um pouco a esse tamanho desprazer. Consegui notas razoáveis no boletim, o suficiente para cursar o ano seguinte. Nas férias de verão, fiquei sabendo que a casa da Rua Felícia havia sido demolida, e que meus amigos estavam desfrutando o espaço para os torneios esportivos. Passava as manhãs em casa junto minhas atividades artísticas, e de tarde no terreno que agora era nosso campo de futebol. Na primeira tarde fui até o estabelecimento do Sr. Prado, mas ele não estava por lá, tudo estava fechado, no outro dia também e no outro também. Chega um tempo em que nos tornamos adultos. E mesmo como adulto, sempre guardei com carinho as lembranças daquela tarde. Hoje me vem um sorriso sutil e gostoso de canto de boca porque sei que nada tinha acontecido com eventos tão aterrorizantes assim. O lugar onde estava edificada a casa era pequeno e não tinha nenhum rio, lago, lagoa ou algo parecido. A casa de fato era uma construção misteriosa, mas na época todas eram construídas com requintes de elegância e deslumbre. Apenas essa em questão demorou muito para ser demolida, ao contrário das outras em geral. O fato é que o Sr. Nelson do Prado era um grande contador de histórias, e creio que nada tinha acontecido do jeito que ele contou. Mas eu quero acreditar em cada palavra dita por ele, porque o que seria de cada adulto, se deixássemos de lado os sonhos fantásticos de toda e fascinante infância? Herculano Terra, maio de 1994.